Então, nesse vídeo, nós temos aí um assunto muito importante, que é a respeito da separação. O que pode ou o que pode separar, melhor, o homem de Deus. Mas esse é um assunto que nem todas as pessoas conseguem perceber a raiz dessa questão. E aqui no livro de Romanos, o Espírito Santo revela o que realmente pode nos separar de Deus. Vamos ler, vamos começar aqui no versículo 31, Romanos 8, 31. E diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É a resposta. Quem é que o condenará? Ou quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta. E aí vem a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que nesta revelação aqui de Romanos 8, do 31 até o 39, fica evidente que não há nada externo que possa nos separar de Deus. Não há nada. Veja que ali o apóstolo, ele até faz uma lista de tribulações, de problemas, de situações que eu e você podemos enfrentar em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer altura da nossa vida, mas ele deixa claro, não apenas pelo Espírito Santo, mas por experiência própria, ele deixa claro que nenhum desses problemas é capaz de separar uma pessoa de Deus. Até porque aqui já tem a resposta no 37. Qual é a resposta? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja que não existe ninguém mais do que Deus que deseja estar unido a nós. E a maior prova que não há ninguém nesse mundo mais do que Deus que deseja estar unido a nós, próximos, conosco, que o próprio Deus, porque ele deu prova disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho. Então não resta dúvidas que Deus quer estar comigo, que Deus quer nesse mundo que eu desfrute da vida que Ele tem para me dar, uma vida com
abundância, como disse Jesus, e no porvir, o que Ele quer me dar? A vida eterna. Só que aí que está a questão. Deus quer, mas eu também tenho que querer. Porque o pecado, ele faz separação. É aí que entra a segunda parte, né? Vamos lá em Isaías. Então, nada externo pode nos separar de Deus. Nada. Mas aqui em Isaías 59, mostra o que nos separa de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, não é isso? Nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Ponto. Só até aí já é o suficiente. Então aqui você observa, repetindo, que nada fora pode nos separar de Deus. Às vezes você ouve de pessoas: ah, não, eu larguei Jesus por causa disso. Ah, eu caí por causa do fulano. Ah, eu estou mal por causa de A, B ou C. Ah, eu não estou bem com Deus por causa do meu marido. E a pessoa muitas vezes tenta justificar que a razão que está separando ela de Deus é um problema ou uma situação que ela está a passar na vida dela. Mas isso não é possível. Porque se você estiver unido a Deus, se nós estivermos ligados a Ele, em todas essas coisas, seremos mais que vencedores. No fundo, todos nós sabemos que isso é uma desculpa para tentar justificar o injustificável, porque nada justifica eu rejeitar tão grande misericórdia. Então nada de fora, nem uma seta, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem perseguição, nada poderá me separar de Jesus. A única pessoa que pode fazer isso sou eu mesmo. O que me separa de Deus vem de dentro para fora. Como disse Jesus, quando eles estavam comendo sem lavar as mãos, eu acho que algum religioso, não lembro se foi algum escriba, algum fariseu, disse: olha, eles comem sem lavar as mãos, estão se contaminando. E Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra e sai por lugares escusos, disse Jesus. Mas o que contamina o homem é o que sai do seu interior, do seu coração. Aí ele disse: porque o homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro do coração tira coisas más, porque a boca fala o que está cheio o seu coração. Porque por uma árvore se conhece o fruto. Mas falando sobre a separação, Deus não tem como conviver comigo e com você se nós estivermos no pecado. Tem alguns outros versículos, só para esclarecer mais, eu não vou dar referência agora, mas Deus não tem como conviver conosco se nós estivermos no pecado. Diz aqui, qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente que permanece nele é divina. E tem outro que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não tem como Deus conviver comigo e com você existindo o pecado, porque Deus é santo. Veja que o Senhor Jesus, ele veio justamente com o propósito de tirar essa parede da separação.
Quando o Senhor Jesus estava no jardim do Getsêmani, chorando em agonia, nós sabemos que essa agonia não era pelo facto apenas, não era o facto dele ter que passar por tudo, que era, sem dúvida alguma, um martírio doloroso, mas na cruz, o Senhor Jesus ia carregar o pecado de toda a humanidade, tanto dos que passaram, quanto dos que estavam ali, quanto dos que viriam. Jesus se faria maldito aonde? Na cruz. Ele iria levar todo o pecado da humanidade naquele momento que ele estava na cruz. O que isso significa? Que naquele momento ele seria separado de Deus. Por isso que Jesus, no momento da cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nem o próprio Deus poderia fazer nada, porque era necessário que o Cordeiro de Deus, que era Jesus, carregasse o pecado de toda a humanidade, o último Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Não precisa de outro. Você não precisa sacrificar para perdão de pecado. Se eu e você sacrificamos para perdão de pecados, estamos anulando o sacrifício de Jesus. Então, naquele momento, Jesus se fez maldito, ele carregou sobre si os meus, os seus, de todos. E o próprio Deus se separou dele naquele momento. Repito, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto, para que não vos ouça. Então a maior dor de Jesus, do Senhor, foi ter se separado de quem? De Deus, ali na cruz. Veja o quanto o pecado, ele, como nós falávamos dias atrás, o quanto o pecado tem que ser odiado. E aí que está. Quando você reconhece isso, que o pecado que você comete, qualquer ser humano reconhece, os meus pecados estão me separando de quem? De Deus. Eu estou separado de Deus. E a pessoa confessa, está lá escrito, que se confessardes, alcançarás o quê? A misericórdia. Ela confessa e alcança a misericórdia. E ela diz: Senhor, eu não quero voltar a ser quem eu era. Ó Deus, eu quero permanecer unida a Ti, eu não quero me separar de novo. Pelo contrário, eu quero viver separado desse mundo para o Senhor. Quando Deus vê essa sinceridade, então Deus dá a essa pessoa a nova natureza. Por isso que está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E aqui diz: qualquer que permanece no pecado não viu Deus. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado. Então, quando eu recebo a natureza divina, eu passo a ter a natureza de Deus, então eu estou morto para o quê? Para o pecado. Porque eu já não vivo mais na carne, eu vivo no Espírito. Porque Deus viu em mim o desejo de servi-lo, viu frutos de arrependimento, me deu um novo coração, o Espírito novo, que é o Espírito Santo. Então a minha natureza passa a ser divina. Eu vivo inclinado para as coisas de Deus. Significa, pastor, que eu não vou pecar mais? Não. Enquanto estivermos nesse mundo, somos sujeitos ao quê? Ao pecado. Mas significa dizer que eu não sou mais escravo do pecado. A minha natureza é divina. Para dar um exemplo que eu sempre dou, para ficar claro isso, da natureza divina, quando a pessoa tem uma natureza divina, ela não consegue conviver com o pecado. Ela pode cometer um erro, se deixar levar pelas suas emoções, que o pecado, repito, vem de dentro para fora. Pode se deixar levar por um sentimento, por uma fraqueza, cometer um erro. Na hora o Espírito Santo vai cobrar dela: olha,
Isso não agrada a Deus. O que você está a fazer vai te distanciar de Deus, vai roubar a sua salvação. A pessoa já sente aquele peso, não remorso, mas o peso do pecado. Fica triste. Na hora ela confessa e abandona aquele erro. É como uma comida que você come e ela está o quê? Estragada. A natureza divina é assim. Um exemplo claro. Comeu aquela comida estragada, ela começa a fazer você se sentir mal. Enquanto você não vomita para fora, aquilo faz você se sentir mal. Aí está a natureza de quem foi transformado por Jesus. Tem a nova natureza divina. Ela comete um erro, ela confessa, ela não se sente bem. Enquanto ela não abandonar aquilo, ela fica mal. E quando a natureza não é divina, é velha, a pessoa ainda está no pecado, está na carne, ela comete um erro e aquilo não lhe incomoda. E comete outro e não lhe incomoda. E ela faz o que nós falávamos antes, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Ela não reconhece, ela não se arrepende, porque a natureza é nova ou velha? É velha, está aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente divina permanece nele. Aí é que está a diferença. Posso errar? Sim. Estou sujeito a errar? Sim, mas eu não quero. Porque eu já errei o suficiente. Eu já paguei o preço que eu não tinha que pagar. Porque eu estava escravo do diabo. Mas depois que eu descobri que Jesus pagou minha dívida onde? Eu aceitei o modo de vida dele e não sou mais escravo do pecado. Por isso, quando o diabo vinha com aquela ideia, dizendo, você é assim. Não tem como eu ser assim. Porque se realmente eu tenho que acreditar que eu tenho que ser assim, que a minha natureza é essa, escravo de um sentimento, escravo de um desejo, de uma fraqueza, aquilo ali faz parte de mim, então, Jesus morreu em vão. Porque ele morreu e a morte dele não pode fazer nada por mim, porque afinal o diabo disse que eu sou assim, eu aceitei. Assim coisa nenhuma. Eu sou de Deus. Ele me escolheu. Mas o que vai me separar dele é eu não me arrepender e continuar vivendo no pecado. Por isso que depois de uma palavra, nós temos a oportunidade de colocar nosso rosto no chão e reconhecer. Você tem essa chance agora de falar com Jesus e reconhecer. Você matou seu velho homem? Porque está escrito, né? Mortificai a vossa natureza. Você matou esse velho homem? Você confessou, se arrependeu para Jesus te dar a natureza divina, ou ainda não fez isso? Se você já fez, parabéns. Continue nesse caminho. Vai ser fácil, pastor? Não, não é para ninguém. A porta é estreita, mas o Espírito Santo, a nova natureza, o Espírito de Deus, vai nos ajudar a permanecermos neste caminho, porque o Espírito Santo nos fará andar em novidade de vida. Quando nós estivermos fracos, ele nos fortalece. Quando nós formos tentados, ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Foi Jesus quem falou. Nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos. Não é fácil para ninguém, mas eu tenho Deus por mim. Eu tenho a palavra, eu tenho a fé. Então, em todas essas coisas, eu vou ser mais que vencedor. Mas enquanto eu não me arrepender, enquanto eu não confessar, enquanto eu não abandonar, eu estarei separado de Deus. Dentro da igreja, triste, vazio, com a natureza velha. Eu pergunto, é isso que Deus quer para nós? Então, por isso, você que já conheceu esse caminho,
vamos buscar renovação, acender a chama. E você que ainda não tem a nova natureza, está separado pelo pecado, você vai confessar e se derramar diante de Deus. Amém? Fique de pé, por favor.